Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui na presença do nosso Deus. Convidamos a igreja para ficarmos em pé, para lermos um texto na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Perdão, vamos começar com Mateus. Depois eu vou a Marcos. Mateus, capítulo 4. Uma leitura bem conhecida da igreja. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Nesta oração, vamos continuar orando pelo nosso irmão Gerlier, que passou por uma cirurgia e está se recuperando. Também orando por nós, pela nossa casa, pelo ministério da igreja, orando uns pelos outros. Pai querido, soberano Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pelos benefícios recebidos da tua parte, por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Pai querido, aqui estamos e rogamos, Senhor amado, a tua bênção, a tua proteção sobre cada um de nós. A tua palavra que acabamos de ler, que é alimento para as nossas vidas. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma ligeira reflexão com a igreja da palavra de Deus. Depois nós vamos convidar um dos nossos companheiros para nos trazer também uma palavra, né? Sexta-feira é o dia que nós aqui usamos para a palavra, o tempo, e é muito bom ouvirmos o que Deus sempre tem a falar conosco, né? E eu vou aqui uns 20 minutos, ver se consigo, tá certo? Devagarzinho, depois a gente vai esquentando as turbinas outros dias, né? Devagarzinho por enquanto, mas agradeço as orações da igreja. Irmãos, nós temos lido um texto que fala a respeito da tentação de Jesus. E nós encontramos aqui, nesse texto, que fala a respeito de Jesus que foi conduzido pelo o Espírito ao deserto para ser tentado. Quem levou ele ao deserto foi o Espírito de Deus. Não foi o diabo que conduziu ele ao deserto para tentá-lo, não. Ele foi justamente conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando nós olhamos o capítulo anterior, se faz menção a respeito do batismo de Jesus. Quando Jesus ele vai
né, ao Jordão para ser batizado por João. João, que tinha recebido de Deus a mensagem que aquele que ele visse descer sobre ele a pomba era aquele que estaria, né, que descer sobre ele o Espírito na hora do batismo, seria aquele que estava sendo enviado como Filho de Deus, como Messias. Então nós observamos que naquele momento do batismo de Jesus, nós encontramos que os céus se abrem, o Espírito de Deus desce em uma forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus e uma voz do céu diz: Este é o meu Filho amado. Então nós observamos, irmãos, que depois desta apresentação, depois deste momento que Jesus, ele foi batizado, que o Espírito veio sobre ele, que o próprio Deus diz para ele que ele é o Filho amado, em quem ele se compraz, em quem ele tem prazer, nós observamos que este Espírito agora toma Jesus e leva Jesus ao deserto. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e o versículo de número 5 adiante, ele começa a falar a respeito de Jesus, que também estava ali na hora do batismo. E Marcos, ele traz também esta informação, e no versículo de número 12, diz que logo após a voz de Deus, logo o Espírito, versículo 12, o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos também o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 1, o evangelista Lucas, ele vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós encontramos aqui que Jesus, ele não somente naquele momento, o Espírito desce em uma forma corpórea sobre ele e os céus se abrem e diz que ele era o Filho de Deus, também diz aqui o evangelista Lucas que Jesus, cheio do Espírito Santo. Então nós observamos, irmãos, que o diabo, o adversário da nossa alma, ele não vai tentar quem é um saco vazio. Ele não vai tentar quem está caído. Ele não vai tentar aquele que já está dentro da vontade dele. Ele vai tentar aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o objetivo dele é justamente destruir. E a tentação, irmão, nós precisamos vencer, como Jesus venceu. Nenhum de nós podemos dizer que não somos tentados. Todos nós somos tentados, de alguma maneira, de algum jeito. E na parte mais fraca da pessoa é aonde o inimigo chega para tentar destruir, para tentar acabar com a nossa vida. É esse o objetivo dele. Mas nós observamos que
Marcos, ele deixa no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, registrado deste momento, mas ele diz que Jesus, ele estava vivendo nesses 40 dias entre as feras. Jesus não estava lá somente no deserto, não. Jesus estava vivendo entre as feras. É diferente de nós hoje, irmãos, que vivemos rodeado dessas feras, procurando uma oportunidade para acabar conosco. As feras estavam ali, Jesus viveu no meio deles, mas os anjos era quem consolava, os anjos era quem servia a Jesus, mas as feras estavam ali. A vida de Jesus não foi alterada, Jesus não deixou de viver, Jesus não deixou de estar ali, mas ele viveu entre as feras. E às vezes nós queremos dizer para Jesus: me tira daqui, me leva, porque é melhor eu ir. Mas se Jesus quer que a gente viva mais um pouco no meio das feras. Às vezes a fera é o nosso vizinho, às vezes a fera é o nosso patrão, às vezes a fera é o nosso cônjuge. Eu fico pensando, irmão, se Jesus tivesse, nos 40 dias antes, ele tivesse desistido, ele tivesse ido embora, ele tivesse saído dali. Ele disse: eu vou esperar ter fome, essas feras, se eu tiver cuidado, elas que vão acabar comigo. E às vezes nós queremos fugir das feras. E quando se fala da vida conjugal, aí é que o negócio aperta. Quando se fala de família. Porque às vezes, irmãos, nós temos que viver com a fera. Se você escolheu um gatinho, uma gatinha, e ele virou um leão ou virou uma leoa, você precisa viver com ela. Não tem o que fazer, irmão. Se quando nasceu o seu filho era um bebezinho, tão bonzinho, tão lindo, tão amado, e ele cresceu e virou um leão dentro de casa, que quer bater no pai, na mãe, não respeita ninguém, a gente precisa viver com isso. E pedir a Deus para tomar uma providência com essas ferinhas que vão aparecendo. Que às vezes a gente cria uma fera, né, dentro de casa e não sabe. Aí um dia a fera aparece. Mas eu quero dizer para você que a maior fera que você enfrenta é você mesmo. É a maior fera que nós precisamos vencer. Somos nós mesmos. Às vezes a gente está pensando que a fera é o outro. Mas a fera, às vezes, é você mesmo. E essa fera, irmão, nós precisamos vencer. No livro da Epístola de João, no capítulo de número 2, a primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16, diz assim, ó, primeira Epístola de João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. E no versículo 17 diz: o mundo passa, e a sua concupiscência. Não é concupiscência, não. A palavra está aqui, concupiscência, que é diferente de iniquidade. Eu já dei um estudo aqui para os irmãos a respeito da diferença de iniquidade e concupiscência. Concupiscência é uma palavra que ela vem originada do latim.
Desejo forte, desejo ardente. E aqui, irmãos, está mostrando a maior fera que nós enfrentamos, que é nós mesmos. Que quando eu consigo vencer a mim, a minha pessoa, o meu ser, e essas três condições, irmão, que nos cerca tão forte, que é como Paulo, um espinho na carne. E desde que o homem caiu, ele vive com isso. E uma delas já estava presente quando o homem ainda não tinha caído. E nós observamos, irmãos, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A coisa mais difícil, irmãos, é uma pessoa soberba. E aqui está dizendo que uma pessoa, ele luta contra a soberba da vida. A concupiscência da carne, que quer dizer o desejo forte da nossa carne. O desejo ardente da nossa carne. Mas quando fala dos olhos, aí, irmãos, está falando de algo que vem de dentro, do entendimento, da razão. Algo que vem lá dentro. Não é somente o desejo exterior, mas algo que vem produzido lá na nossa mente. É o desejo forte. Foi isso que levou Eva à queda. Foi isso, irmãos, que levou Acabe à queda. Foi isso que levou Davi à queda. Foi isso que levou Acã à queda. A concupiscência dos olhos. Eva olhou e achou desejável. Acabe olhou a vinha de Nabote e desejou. Davi olhou a mulher quando ele estava no jardim e ele teve desejo. Acã olhou a capa, olhou a cunha de ouro. Então, a concupiscência dos olhos é o que vem muitas vezes para acabar conosco. Então, a maior fera que nós enfrentamos é a nossa própria vida, que constantemente nós estamos cercados com a soberba da vida, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos. E nós observamos, irmãos, que tudo isso nós precisamos vencer. Jesus venceu. Jesus foi levado ao deserto. Ele sofreu o desejo da carne, ele sofreu o desejo dos olhos, ele sofreu a soberba da vida. Mas ele venceu. E sabe o que é que ele diz para nós, irmãos? A mesma coisa. Porque Jesus, irmãos, quem estava servindo ele eram os anjos. Mas ele venceu. Porque ele diz, está escrito. E sabe o que foi que Jesus fez, irmão? Ele deixou também escrito para nós. Para você que muitas vezes é atacado pela tentação e quer desistir, quer correr. Não, nós somos tentados. Mas não podemos consumar o pecado. A consumação do pecado, irmãos, é que nos leva à derrota total. Mas veja o que Jesus prometeu no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ele disse à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 7, ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aonde começou a queda do homem, irmãos? Aonde começou a queda do homem? Aonde? No Éden, no paraíso. Estava lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva olhou, a queda do homem veio. Por onde Deus começa a dizer à igreja, se ela vencer, ela vai ter direito. Justamente por onde começou a queda do homem. Lá no jardim do Éden. Aí Deus diz: ao que vencer, eu vou dar a comer da árvore da vida. Ele continua dizendo: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Porque quando o homem comeu do fruto, ele morreu. Aí Deus está dizendo: ao que vencer, você não vai morrer. Ele continua dizendo no versículo 17: ao que vencer, eu vou dar para você comer o maná que está escondido. Deus está dizendo: olha, lá no começo, a concupiscência dos olhos lhe levou o desejo de comer o fruto, mas se você vencer, eu vou dar para você comer o maná que está escondido. Deus está dizendo: aquilo que está reservado para você, ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Era isso que Jesus estava dizendo, irmão. Aleluia. No versículo, capítulo 3, versículo 5, ele diz: ao que vencer. Olha isso aí. O homem, quando Deus chama ele no Éden, ele diz: eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu. Aí Deus diz assim: ao que vencer, eu vou vestir de vestes brancas. Não vai ser da veste feita de um animal. Eu vou dar a você vestes brancas. Ao que vencer, aleluia, eu vou fazer de você uma coluna no templo do meu Deus. É por isso que nós precisamos vencer para chegarmos lá na glória. Quantos podem dizer amém?